Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Pedro Mota Soares, Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, anunciou que o Governo pretende já em janeiro diluir um dos subsídios da função pública através do regime de duodécimos. Mota Soares garantiu que ficou estabelecido com os parceiros sociais iniciar o diálogo para que em 2013 possa fazer a divisão do subsídio de férias ou de Natal ao longo dos 12 meses. De acordo com o Código do Trabalho, o empregador terá de pagar o subsídio de Natal até 15 de dezembro. No caso de o Governo e parceiros sociais acordarem que este pagamento seja facultativo e não obrigatório por parte das empresas, não haverá necessidade de alterar a legislação laboral em vigor. Já no caso do subsídio de férias, que tem que ser pago até ao período máximo escolhido pelo trabalhador para gozar férias, caso o Executivo decida que esta prestação também seja paga em duodécimos ao longo do ano, aí terá de haver, além do acordo prévio do trabalhador. Por esclarecer, ficou se serão os dois subsídios que vão ser diluídos, o de Natal e o de férias, ou apenas um. Ficamos agora com uma síntese das notícias regionais. O Hospital de São João, no Porto, é o único do país a conseguir nota máxima nos cuidados prestados a doentes com acidente vascular cerebral. Já o de Guimarães está entre os melhores do país, com nota excelente em 3 especialidades, entre elas a pediatria. Estes são os resultados atualizados do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, revelados pela entidade reguladora da saúde. Foram avaliadas 33 unidades de saúde. O bairro João de Deus, demolido em 2008, voltou a vir a lume ontem na última Assembleia Municipal do Porto. Em causa está a intenção da autarquia em vender um terreno doado à Câmara por uma instituição social. A proposta foi muito criticada pelo PS, CDU e Bloco de Esquerda, que alegaram que se trata de um bem doado para a construção de habitação social destinada a antigos moradores daquele bairro. O terreno tem 12.500 metros quadrados e, segundo a autarquia, pode ser vendido por 1.100.000 euros. A moda do apagão parece que veio para ficar no nosso país. São muitas as autarquias que desligam a iluminação pública para poupar dinheiro face ao aumento do IVA na eletricidade. O Porto não é exceção e, contas feitas com 45 minutos de apagão por dia, poupa-se no final do ano cerca de 80.000 euros na fatura da luz. Segundo a PSP, a diminuição da iluminação pública não tem posto em causa a segurança dos cidadãos. As crianças que pertencem a agregados familiares carenciados de Barcelos vão ter acesso a cuidados de saúde ocular e auditiva gratuitos. Os cuidados vão incluir rastreios, consultas e fornecimento de óculos e próteses às crianças. O projeto resulta de um protocolo entre a autarquia e uma empresa óptica do concelho e visa combater a exclusão das crianças com mau aproveitamento escolar devido a problemas visuais e auditivos. Marco António Costa esteve em Vila Nova de Gaia para inaugurar a creche do Centro Social Candal Marco. O secretário de Estado aproveitou a ocasião para destacar o papel importante de todos os voluntários. Tem capacidade para 33 crianças, a creche e o berçário Jardim da Régia, nas antigas instalações da Escola Régia, inaugurada no último fim de semana. As instalações estavam há 3 décadas abandonadas e estão agora a funcionar desde 12 de novembro. A inauguração na freguesia de Santa Marinha contou com a presença do secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, que, em casa, não poupou elogios ao projeto. Como autarca, tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente da Junta a discutir a possibilidade de se concretizar isto, a trabalhar com ele e com a direção deste centro nas soluções e a disponibilizar os mecanismos e os meios que a autarquia coloca ao serviço e colocou ao serviço para tornar possível esta obra, e também nesta fase destes 15 meses acompanhado do lado do Poder Central as ansiedades e os problemas que a obra teve para ser resolvida. Eu queria vos dizer que tenho inaugurado muitas obras. Tenho estado ao longo da minha vida como autarca, como deputado,
como membro do Governo pela segunda vez em muitos sítios. Mas não há obra física, como foi já hoje aqui dito, que substitua o trabalho dos funcionários que vão estar nesta casa. O carinho desses funcionários, o seu profissionalismo, a sua dedicação, a sua atenção às crianças que lhe vão ser confiadas. O secretário de Estado não quis deixar de dar uma palavra aos voluntários que aqui trabalham e, de resto, a todos os que ajudam as instituições sociais do país. Que é essa a realidade mais importante que hoje existe em Portugal, que é dezenas, centenas de milhares de mulheres e de homens que voluntariamente nas instituições sociais servem o país em troca de nada, a não ser do seu voluntariado e da satisfação pessoal de poderem estar a servir alguém. A nova creche, que começou a ser pensada em 2006, insere-se no Centro Social Candal Marco e teve um investimento global de 400 mil euros. Uma obra significativa para Santa Marinha, que agora soma mais valências na educação infantil. Mais de 1.500 pessoas estiveram presentes no jantar comemorativo dos 7 anos de Guilherme Pinto como presidente da autarquia de Matosinhos. O autarca destacou a importância do jantar e dos cidadãos na tomada de decisões e deixou ainda para a comunidade a decisão do seu futuro. O pavilhão de desportos e congressos em Matosinhos foi pequeno para acolher as mais de 1.500 pessoas que estiveram presentes no jantar comemorativo dos 7 anos de Guilherme Pinto à frente da Câmara de Matosinhos. Uma noite em que o discurso do presidente foi interrompido por confrontos físicos quando um repórter de imagem levou um encontrão de um apoiante de Guilherme Pinto, tendo-se gerado a confusão a poucos metros do local onde discursava. Apesar do incidente, Guilherme Pinto salientou a importância do jantar. Jantar é um jantar da determinação, é um jantar de confiança e é um jantar do futuro. Referiu ainda, durante o discurso, a importância dos cidadãos na tomada de decisões. Há momentos em que vocês, a comunidade, tem que responder. Há momentos em que cada um tem que dizer presente. E há momentos em que o cidadão tem que tomar o destino da sua cidade nas suas mãos. No final, e depois de questionado pelos jornalistas se estaria disponível para avançar como independente, Guilherme Pinto disse apenas que a comunidade é que vai decidir qual o melhor destino. Recorde-se que António Parada foi aprovado como candidato à Câmara de Matosinhos em 2013 em reunião política conselhia do PS de Matosinhos. O shopping Grande Plaza abriu as portas para receber uma exposição de animais exóticos. Um dos projetos do dono e responsável por esta exposição é abrir um museu de animais vivos na Baixa Portuense. É um mundo escondido, mas pode encontrá-lo no Grande Plaza, na maior exposição de animais vivos. Vítor Carvalho tem mostrado vários animais um pouco por todo o mundo e está entre os 9 maiores colecionadores do mundo. Pretende abrir um museu vivo na Baixa Portuense, mas enquanto isso não acontece, tem mostrado um pouco dos seus animais por todo o país. Quer-se criar aqui na Baixa do Porto, fazer um museu vivo de animais que não existe em nenhuma parte do mundo um museu vivo. E a Baixa do Porto está a precisar de algo que chame tanto os turistas nacionais como os estrangeiros para a Baixa do Porto. É um projeto que vou começar as negociações a partir da próxima semana e vamos ver. O ambiente é o mais parecido com o habitat natural de cada uma das espécies e, segundo o Vítor Carvalho, não existe entre as diversas espécies nenhuma venenosa. E algumas únicas na Europa. Serpentes, lagartos, tarântulas, baratas, escorpiões, são mais de 130 espécies presentes nesta mostra. Escolhemos os mais importantes, os mais emblemáticos, desde os aracnídeos aos lagartos, às cobras. E é de salientar, temos aí cobras tão raras que só existe, por exemplo, temos uma espécie que só existe a 2 casais em toda a Europa. Nós temos um casal adulto, que se tudo correr bem conforme a nossa ideia, a partir de março
já teremos bebés das mesmas e que vão ficar connosco para depois ficarem adultas, tornarem-se a reproduzir. Fazemos uma grande produção delas e depois na qual vamos devolvê-las ao habitat natural. É também uma viagem por vários países, mas esta é apenas uma parte dos muitos animais que Vítor Carvalho tem. Diz que não consegue contá-los, mas sabe que, em média, gasta 15 mil grilos por mês, 400 pintos por semana, 200 ratazanas e 300 ratos também por semana. E fruta diária para alimentar os lagartos. Números que não deixam margem para dúvidas. Uma exposição que está a cativar o público. Muito boa mesmo. Durante a tarde e à noite e aos fins de semana, como é óbvio. E principalmente agora para as escolas, não é? As escolas, os infantários, que começaram a marcar agora, porque vamos estar aqui até dia 30 de janeiro. Uma mostra de animais exóticos, patente até ao dia 30 de janeiro. Uma mostra onde a fobia não tem lugar. Ficamos agora, como também já é habitual neste Jornal Regional, com o comentário. E hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite, obrigado pela sua presença. Já ouvimos aqui que o Governo quer avançar já ainda em janeiro com a diluição de um dos subsídios. Será que vamos já ter em janeiro para a função pública a diluição de um dos subsídios? Ou apenas são ideias e potenciais soluções? Não, aqui a ideia de facto é tentar criar alguma... Aliás, o Ministro vem dizer isso. A ideia no fundo é tentar diluir para que efetivamente o próprio rendimento líquido não se sinta em termos daquilo que eventualmente possam ser os cortes anunciados. Por outro lado, isto também é um tema que está a dividir neste momento as duas centrais sindicais, porque João Proença veio dizer que isto é uma medida muito boa, porque no fundo acha que é correto fazer assim, e Herménio Carlos já disse que discorda completamente desta situação, porque isto é uma espécie de ilusão e uma forma de iludir, no fundo, a opinião pública com este tipo de procedimento. E eu acredito que, efetivamente, e nós como vimos na peça, que esta situação acabe por ser só aplicada ao subsídio de Natal, porque permitirá, portanto, se ela for facultativa, como aqui foi dito, que não haja alteração da própria legislação, neste caso do Código de Trabalho. O subsídio de Natal, a ser pago em duodécimos. Exatamente, se ele for diluído e da forma como eventualmente aqui é apresentado... Já o subsídio de férias teria que ser feita uma alteração à lei. Que alteração seria essa? O subsídio de férias teria que ter um acordo prévio do trabalhador e, portanto, também uma pequena alteração, porque, como se sabe, o período fixado para o pagamento é aquele que corresponde ao período escolhido pelo trabalhador, terá que ser até essa altura que é pago e, portanto, se tivesse que ser diluído, necessariamente teria que ser feito uma alteração ao próprio Código de Trabalho. Portanto, eu admito que esta dúvida que ficou se era sobre um ou sobre dois subsídios passará a ser só um e eventualmente será o de Natal para evitar mais alterações ao Código. Aliás, o Código de Trabalho tem sido dos códigos que tem mais sofrido. Alterações tem sofrido. Exatamente. E, sobretudo, muitas alterações em muito pouco tempo. E tem gerado muita contestação também. Tem gerado, mas estas questões dos parceiros sociais, é importante que se diga em primeira análise que existe neste momento em vigor uma concertação social histórica, que efetivamente ainda está, eu diria, frágil, é certo, porque o Conselho Económico e Social, mesmo os parceiros sociais, vieram pôr em causa muitas das coisas que eventualmente foram estabelecidas nesse acordo, mas efetivamente acho que é muito importante, é um sinal político muito importante para que o Governo continue a ter essa retaguarda relativamente às medidas que está a tomar. E, portanto, eu julgo que as polémicas que estão em torno, sobretudo, dos direitos dos trabalhadores, tem a sua razão de ser, mas efetivamente, se nós vimos bem, também nos vão aproximando daquilo que é, portanto, o direito laboral em termos europeus, nomeadamente no pagamento das indemnizações, no corte nos feriados, no aumento da idade de reforma, quer dizer, são situações que não agradam a ninguém, mas que efetivamente podem dar um bocadinho mais de competitividade
competitividade à economia portuguesa e que efetivamente, enfim, bom pelo elo mais fraco, são os trabalhadores de facto, mas nós também, convenhamos, teremos que acertar o passo pela Europa relativamente a esta questão da competitividade, que cada vez é mais difícil e que nós estamos mesmo a ver, aliás, ultimamente, a comparação que fizemos, por exemplo, com a Alemanha, no número de dias de férias ou no número de horas de trabalho, nós até já trabalhamos mais e, efetivamente, nem sabemos muito bem se a competitividade virá por aí ou se, eventualmente, terão que ser introduzidas outras medidas. Será que, de facto, é trabalhar mais que temos mais competitividade ou mais horas de trabalho não significam mais competitividade? Eu não poria as coisas nestes termos, eu poria as coisas de uma outra forma. O representante, um dos parceiros sociais, veio dizer uma coisa, foi o representante da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, veio dizer uma coisa que me parece interessante de analisar. Segundo ele, existe neste momento um problema de fundo, um erro, ou diríamos que o plano de ajustamento tem um erro estrutural de fundo, que tem a ver com o facto, e isto julgo que está à vista de toda a gente, não há poder de compra, os portugueses não têm poder de compra, as empresas não vendem, ou então acabam por produzir muito mais do que aquilo que é a procura do próprio produto. E estas questões estão inerentes ao próprio problema do crescimento que efetivamente nunca mais aparece, e portanto aquela questão que é colocada de mais austeridade e menos medidas de crescimento. O Governador do Banco de Portugal efetivamente veio pôr um acento tónico nestas situações, dizendo que seria muito importante atacar os problemas de fundo da nossa economia. Ele diz que as questões que neste momento importa resolver têm a ver com o desemprego, ou a criação de emprego. E vimos que o mês de outubro trouxe números históricos no aumento do desemprego. Não, e pelos vistos o desemprego nesta sexta avaliação, ou na análise que se faz à sexta avaliação, em 2013 terá uma subida recorde por 16,4%. O que não era esperado para o Orçamento de Estado para 2013. Não eram esperadas muitas coisas, mas, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal, como eu dizia, põe o acento tónico em 3 ou 4 pilares, que são a produtividade, a competitividade, o emprego e o crescimento económico. E então o que ele diz é que é importante a busca do novo consenso social. E eu julgo que poderá iniciar-se esta discussão. Eu julgo que é importante que todos se empenhem nesta discussão que foi iniciada pelo Governo. Por exemplo, a CGTP e a UGT, neste caso, até se unem a criticar o Governo nesta questão do corte dos 4 mil milhões de euros até 2014 por causa das funções sociais do Estado. É importante que aqui se diga que, efetivamente, nós temos que... Isto é o nosso futuro coletivo, é do nosso dinheiro, do dinheiro dos cidadãos, que sai o pagamento das funções sociais do Estado, e isto é uma reflexão que incumbe a todos. Neste momento é importante que ninguém se demita de efetivamente discutir isto. É verdade que foi o Governo que antecipou esta discussão, mas no fundo é um Governo avisado. Portugal, por exemplo, em 10 anos, passou de uma situação de superávit de 2 mil milhões de euros para um déficit de 2 mil milhões de euros entre aquilo que recebe e aquilo que paga em pensões. E, portanto, eu julgo que é importante as pessoas não enterrarem a cabeça na areia, enfrentarem os problemas e tentarem perceber de que forma é que nós podemos rentabilizar os nossos recursos, que afinal são os nossos impostos que estão em causa, e racionalizar meios, que foi uma das questões que foi colocado em discussão nesta avaliação da sexta avaliação da Troika. Muito bem, é assim, as opiniões também aqui nesta diluição de um dos subsídios também se dividem. João Proença, da UGT, diz entender-se tratar-se de uma medida correta. Sim, eu já referi a essa questão. E Herménio Carlos, da CGTP, discorda desta possibilidade? Olha, estas posições não... São posições de duas centrais que estão completamente divergentes. Estas posições não diferem em nada daquilo que é habitual nas duas centrais. Eu julgo que a CGTP, que está muito colada a uma correia de transmissão do PCP, portanto esta questão acho que é uma questão que deve ser entendida ou deve ser analisada de uma forma séria
séria, ponderada, e eu julgo que o Herménio Carlos também não fará grande análise se entrar em radicalismos. Diz aqui que põe em causa a atualização anual dos salários. É evidente que o pagamento de duodécimos vai diluir portanto, esse pagamento, mas eu, por acaso, discordo completamente que acabe por pôr em causa a atualização anual dos salários. Para já, porque nós sabemos, ao nível da função pública, eles para já até estão congelados. E depois, esta questão é, como ele diz, poderá dar uma ideia de ilusão para a opinião pública relativamente à própria medida e, portanto, segundo ele, estará a branquear aquilo que é, portanto, a política de corte de direitos dos trabalhadores. Mas eu, e vai mais longe, diz que é uma forma de iludir a opinião pública. Sim, é isso mesmo que eu estou a dizer. Agora, acho que isto tem a ver um bocadinho com a posição das duas centrais na própria concertação social. Como sabe, o GT assinou, a única central que não assinou foi a CGTP e, portanto, como digo, é um acordo social histórico que neste momento ainda está em vigor e que pode ajudar o Governo. Mas vai ou não iludir a opinião pública? Não me parece. Eu acho que isto é a linguagem que, obviamente, a CGTP utiliza para falar na defesa dos direitos dos trabalhadores, na política de direita. Nós até já estamos um bocadinho cansados destes chavões, porque é importante que os próprios sindicatos aprendam a posicionar-se, como os sindicatos europeus, de uma forma séria, coerente. Por exemplo, aqui era importante que o líder da CGTP dissesse que isto está mal e que nos dissesse de que forma é que seria melhor. Apresentar uma proposta alternativa. Eu acho que estamos em tempo de cada um de nós assumir as suas próprias responsabilidades e não fazer a crítica pela crítica, mas efetivamente apresentar alternativas. O que não me parece que efetivamente aconteça ao nível da CGTP. Eu penso que o João Proença, ao nível do GT, está a cumprir minimamente com aquilo que foram as suas responsabilidades ao nível da concertação social e, como é óbvio, dentro daquilo que é mau, porque um corte desta natureza obviamente é sempre mau, a medida, no ponto de vista da sua aplicação, ele considera que seja correta. Muito bem, damos então por terminado este primeiro tema. Já o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Olli Rehn, afirma que o ajustamento da economia portuguesa tem continuado, apesar das dificuldades provenientes do ambiente externo, e que a confiança nas perspectivas de Portugal continua a aumentar. É assim? Pois, a grande... Há confiança em Portugal? Não, a questão, eu não diria em Portugal, mas eu acho que aquilo que é importante de todo este ajustamento, que tem sido muito doloroso para os portugueses, este programa de ajustamento exige muito, sobretudo, da sociedade portuguesa, a todos os níveis, como sabem, a classe média... Ou e vai certamente exigir mais? E está a exigir mais, mas pelo menos começa a haver alguns sinais, sobretudo ao nível macroeconómico, que nos permitem, pelo menos, ver alguma coisa de positivo. É verdade que o Vice-Presidente da Comissão Europeia, nesta análise que faz, o Olli Rehn, é evidente que não custa nada estarmos a analisar aquilo que possam ser aspectos positivos, mas não está a sofrer na pele aquilo que os portugueses efetivamente estão a sofrer e, portanto, estas reformas económicas são muito ambiciosas, como ele diz, há ganhos de competitividade, mas são à custa de pagamentos de indemnizações, por exemplo, da cessação do contrato de trabalho muito menores, são à custa da diminuição de feriados, do aumento da idade de reforma, do corte de subsídios, quer dizer, no fundo, grande parte destas medidas acabam, e também fala numa consolidação orçamental que está a ser restaurada. É verdade que a insustentabilidade das finanças públicas de Portugal é de facto grande, 116% daquilo que produzimos é de facto um disparate, mas de facto também grande parte destes objetivos têm sido alcançados com base, sobretudo, na receita. E, portanto, esta receita que o Governo tem acaba por ter um efeito pernicioso, que nós já referimos, que tem a ver com o aumento, por exemplo, da fuga de impostos com a economia paralela, que segundo alguns estudos está nos 25%, e tem havido muito pouco no corte das despesas do Estado, dos institutos públicos, das fundações, daquilo que possam ser a má despesa do Estado e que poderia eventualmente ajudar a diminuir esta decalagem que existe entre aquilo que produzimos e aquilo que gastamos. E, portanto, eu acredito que esta análise ajude, por exemplo, a contrariar aquilo que nós já vimos aqui várias vezes, que algumas das análises mais pessimistas dizem que nós estamos à beira do segundo resgate, como, por exemplo, o Freitas do Amaral ou a FITES, e, portanto, acabem por, efetivamente, ir
ao encontro daquilo que é o objetivo do Governo, que é fazer em muito pouco tempo muito trabalho no sentido de regressarmos ao mercado para nos financiarmos. E acha que 2013 poderá trazer esse regresso? Até prova em contrário, admito que efetivamente esse seja o objetivo e que neste momento estará a ser cumprido. Como sabe, com esta sexta avaliação e com esta tranche que foi libertada, Portugal tem praticamente, segundo a própria Troika, 95% dos seus objetivos em termos de memorando de entendimento cumpridos. E, portanto, admite-se, e aqui também é importante chamar a atenção disso, o próprio Ministro Vítor Gaspar diz que existem riscos e incertezas externas, e nós sabemos que efetivamente existem, diz que existem desafios que se colocam também ao próprio projeto europeu e, sobretudo, as tensões que importa ver a evolução que vão ter em termos de Espanha, que são 3 dos pilares que ele entende como condicionalismos para os objetivos de Portugal e, portanto, de facto, aquilo que se augura para 2013, ao contrário do que estava previsto, é uma contração do PIB em termos de média anual na ordem de 1%. Eu recordo que em abril, no início do programa de Portugal, no programa de ajustamento, até se previa um crescimento de cerca de 0,3%. Tem sido muito controverso. Eu também diria que, efetivamente, o próprio Ministro fez questão de dizer que tinha como esperança que no segundo semestre, em termos de evolução do próprio ano de 2013, pudesse haver já uma recuperação da própria atividade económica. Não especificou, não disse em que termos, mas admito que efetivamente ele próprio tenha essa esperança, o que seria muito importante para nós, porque o regresso aos mercados, como sabe, está programado pelo Governo para setembro de 2013 e, portanto, dentro desse segundo semestre, onde se espera essa recuperação económica. Já o Ministro da Economia avisa que a austeridade por si só não chega para Portugal voltar a crescer. Eu acho que agora começou a ser um bocadinho consensual a ideia de que se têm que criar outras medidas para além da austeridade. Incentivo ao investimento. Começou com alguns... Sim, o incentivo... Aliás, sobretudo ao Portugal... investimento estrangeiro. Não, e não só. Eu acho difícil que, em termos internacionais, que hajam países que tenham portanto, a coragem, ou pelo menos até diria, algum atrativo em investir em Portugal. Nós aqui já nos bastaríamos com um crescimento, pelo menos medidas que visassem pelo menos a diminuição do desemprego e pelo menos a retoma, sobretudo ao nível quer do investimento, quer sobretudo do próprio consumo, porque isso poderia gerar ou induzir na economia sinais muito positivos. Mas aquilo que é importante é que Portugal, ao nível económico, está muito assente em PMEs e eu julgo que aquilo que tem sido feito a este nível, apesar daquilo que tem sido anunciado pelo Ministro da Economia, ainda está muito longe, provavelmente, daquilo que poderiam ser o ideal, daquilo que se eventualmente deveria pretender. Portanto, dentro desse capítulo, aquilo que é importante referir é que o próprio Ministro da Economia vem na linha daquilo que disse já o FMI, já disse eventualmente também os responsáveis da própria União Europeia. Eu julgo que Portugal poderá estar, julgo, dentro de alguns setores, em alguma negociação para eventualmente flexibilizar, talvez, as próprias metas do memorando, no sentido de podermos atingir os nossos objetivos económicos. Muito bem, vamos ficar então com essa ideia. Cancela, voltamos a ver-nos na sexta-feira. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. E em todo o país estão esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto vai registrar uma máxima de 15 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa a máxima será também de 15 graus e 12 de mínima. E em Faro a máxima vai ser de 17 graus e a mínima de 12. É tudo por hoje. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.